busca da cura pela consciência. Boa tarde, pessoal. Aqui é Josi Toigo e eu trago para vocês a TRIA, com a busca da cura para a consciência. E nós estamos aqui nesse sábado reunidos com uma rodada de conversa extraordinária. O Juliano, o Luan, a Delise e a Mari. Vamos às apresentações. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan Toigo, eu tenho 17 anos e eu sou terapeuta holístico de Barra de Axis. Boa tarde, eu sou o Juliano, sou terapeuta de respiração. Olá, eu sou Marilei Almer, nutricionista e terapeuta. Boa tarde, eu sou Delise Desorzi, trainer de PNL e empresária na indústria da madeira. E eu sou Josi Toigo, psicóloga e coach. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito sério, porque se trata de um sentimento que causa muita dor para a humanidade toda: a culpa. Ela destrói a nossa autoestima, a nossa integridade, o nosso entusiasmo de viver e nos paralisa na dor. Você já teve alguma sensação assim? Você já viveu a culpa de forma muito intensa? Então, entre em contato com isso e reflita com a gente sobre como lidar com ela e como sair dessa situação muito destrutiva. E aí eu jogo aqui para o grupo uma pergunta para a gente começar a pensar de onde vem, qual é a origem da culpa, por que ela é tão presente em todos nós. Sabe que quando me lembra a culpa, me parece que é algo que é muito antigo e dá a impressão que a gente nasce com isso, né? Meio que já está no DNA, porque é impressionante, desde criança a gente já se sente reprimido em relação a isso. Acho que vem bastante da infância, né? Qualquer coisa que a gente fazia de errado, a gente era chamado a atenção, e o que fazia certo, às vezes ninguém dava bola, né? E olha que é isso, né? Eu acho que isso passa de geração para geração, né? Então isso já vem, a gente já tem conceitos, né, que muitas vezes se tem de autoridades, né, ou de religiões, né, que nos trazem essa punição, digamos assim, do que é certo, do que é errado, isso é pecado a fazer, isso pode. Então a gente vem com esses padrões estabelecidos, né, muitas vezes de antepassados já que foram passando, né, direção para geração, né, como eu falei, até chegarmos, né, no momento atual. E talvez isso nunca foi repensado, né? Ou muitas vezes não é pensado com frequência, né? Por que a gente está replicando muito, né, desses... É importante não colocar a culpa neles. Isso, Juliana. Exatamente. Mas avaliar. É um fato, né? É um fato. A gente nasceu ouvindo muito engole esse choro, né? Isso não pode. É feio, é pecado. É errado. Como é que tu pode fazer isso? É inadequado. A sensação de ser inadequado para aquela situação. Não estou agindo, né, de forma legal, né? Certa. Assim. Tinha certas regras, né? E isso, bem como a Mari falou, vem de gerações e gerações há muito tempo, e eles colocavam regras, e depois, se tu não segue essas regras, tu tá fazendo errado. Então, aí a pessoa se culpava, se autopune, isso inconscientemente até, porque isso vem de geração em geração, e quando a coisa fica lá dentro, né, no nosso subconsciente, às vezes a gente nem sabe, nem tem consciência disso, mas tu fica com uma crença de que, poxa, isso é errado, tal coisa errada. Às vezes não deixa de fazer, mas faz se culpando. Aí é pior ainda. Exato. Sofre, né? Sofre. Não, e tu permanece, tu nunca vai romper aquele ciclo, né? Vai sempre continuar fazendo e se culpando. E até replica, vai julgando no outro também o tal comportamento que ele tá tendo, né? Que ameniza o teu. Porque também já foi julgado, né? Então ele também faz, não sou só eu que tô fazendo, né? E às vezes também até, tipo... Hoje em dia parece que tudo precisa sofrimento para conseguir algum mérito, alguma coisa. Por exemplo, a gente pega esse dinheiro. A crença que todo mundo tem sobre dinheiro é que tu precisa trabalhar que nem cachorro, assim, e muito sofrer para conseguir dinheiro. E às vezes quando a gente não se sente fazendo tanto assim, vem a culpa de que tu não tá trabalhando muito. Eu penso assim, tipo, às vezes eu tô estudando bastante coisas sobre sucesso e as formas de chegar no sucesso. E que muitas não é nada disso, tipo, isso é uma crença que a gente tem. Só que às vezes a gente, e até eu me culpo muito, mas assim,
e muito mesmo, e às vezes eu não sei de onde vem, eu tenho essa crença de tanto me culpar, de me cobrar tanto, que é às vezes até por não estar seguindo um padrão, uma fórmula secreta para alcançar o sucesso. Então, tipo, às vezes essas fórmulas que tem, tipo, as pessoas colocam ter sucesso para a saúde, quando a gente foge delas, a gente se culpa. Quando a gente foge dos padrões que todo mundo coloca assim como certo, vem a culpa. Eu, às vezes, sinto um pouco disso. E a culpa, ela acaba... A gente vibra muito baixo e isso tem efeitos bem ruins, né? A gente olha até os remédios, né? Muitos deles têm efeito muito bom só com placebo, ou seja, o poder da intenção, né? E de como tu interpreta o que está acontecendo. Por que um grupo de pessoas toma o remédio e não faz efeito, que daí é o nocebo, né? O efeito de... O remédio mesmo não fazer efeito, e pessoas que tomam uma pílula de açúcar... faz o efeito, né? Olha o poder da intenção, né? E do que tu acredita, né? Se eu acredito que vai me curar. Se eu acredito que vai me fazer mal. Então, o ideal é sempre vai fazer alguma coisa, identificar se tu não tá se culpando por fazer aquilo, porque isso vai sempre te levar para um caminho de baixa vibração, né? O que acontece com o corpo? Eu quero que o Juliano fale, depois a Mari, em termos de alimentares. Juliano, o que a culpa causa no nosso corpo? Acho que a gente se fecha bastante, né? A gente começa a se bloquear, inclusive, né? Então, se eu não mereço, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa desprezível, e aí eu me fecho. Daí sim, tu não vai receber mais nada. Tu não vai mais receber amor mesmo, porque tu tá fechado pra isso, né? Tu só tá se culpando. Então, acho que o perdão é a melhor ferramenta pra isso. Mas corporalmente isso bloqueia, porque se a gente está vibrando na culpa, baixa a nossa energia, aí a nossa imunidade baixa, a gente começa falando de respiração, a respirar de forma mais irregular, ou a gente prende muito a respiração, respira muito rápido e curtinho, a gente não consegue ter fluidez, né? Porque aquela energia ela é baixa, ela é densa, ela te puxa para trás. Não te faz avançar. Fica mais encolhido, pode dar dores no corpo. Porque acho que da culpa vai pro medo também, né? Se eu tô errado, eu sou culpado, eu vou sofrer consequências. E o medo da não aprovação. E aí o medo te leva pra uma fechar, né? Vou me fechar totalmente, né? Se eu tô com medo, eu vou me proteger. Né? Causa... Acho que um leva o outro, né? A culpa leva pro medo. E eu acho também que a culpa leva pra vergonha. E a vergonha também tem baixíssima isso, vibração. Verdade. Ótimo. A vergonha, né? E a vergonha também, né? Tu quer te esconder. Tu quer te esconder. É feio, quero ficar... Né? Se enfiar num buraco. Então, falando um pouco aqui dessa questão da culpa, a gente tem uma culpa muito forte, tá? Principalmente eu vivencio muito isso, né? Nos atendimentos, que é a culpa pelo excesso alimentar. Então, toda vez que eu me percebo numa situação que eu não estou bem, né, que algo dentro de mim está em conflito, tenho dificuldade em alguma coisa, se percebe que muitas vezes a gente não olha para essas questões e a gente vai para quê? Para uma válvula de escape chamada alimento, né? E a gente tem muita alimentação, muita comida à nossa disposição. A gente vai em qualquer lugar, a gente pode pedir comida, então a gente tem... A indústria alimentícia cresceu absurdamente e não é de forma nutricional somente, né? Então a gente tem muitos alimentos à nossa disposição. Então, isso... é uma forma que as pessoas têm de recorrer para talvez anestesiar aquilo que estão sentindo internamente. Preencher o vazio. Preencher um vazio. E também, isso é uma forma de não gostar de si, talvez, tá? Tô aqui, né, colocando algumas ideias. Talvez de se punir, talvez de se destruir, porque isso se tu tá colocando uma grande quantidade de alimentos que não estão nutrindo o teu corpo, né? Então eles estão te prejudicando, pode te trazer aí várias doenças, né? Como diabetes, câncer, né? Pressão alta, enfim, obesidade. E aí eu estou me destruindo, ó. Então, por que será que eu estou tendo esse tipo de comportamento, né? Se a gente for avaliar. Também tem relação com estar se sentindo culpado, mas também é um looping, né? Aí come demais e sente culpa também. Aí vai
Não se Retroalimentando a culpa e a obesidade. E às vezes o dia é ruim, tá complicado, ansiedade, muito problema, e eu quero um prazer. E aí a pessoa acha o prazer imediato no alimento, né? E aí come. Acesso, exato, e na hora, né? Sentidos, né? Exato. E também E depois tá se presente em culpa. tudo. A gente não faz nada sem comida. É muito difícil a gente se reunir sem ter comida. Vamos tomar um café? Vamos almoçar? Vamos fazer uma janta? Vamos Isso. Não marcar tem um café. Sempre tem que ter comida envolvida, né? Isso, a gente sempre estiver buscando as coisas, né, através de dor e prazer. Então a gente encontra, assim, na alimentação, muito essa questão do prazer, né? O prazer momentâneo, o prazer rápido, né? Praticamente instantâneo. E tudo que é adição, tudo que está a mais na nossa vida é patológico. E isso a gente pode pensar em alimentação, pode pensar em medicação, pode pensar em álcool, série de coisas. Mari, e tu acha que pode vir também, daqui a pouco, numa forma de anorexia como uma autopunição também? Sim. A anorexia, ela é um transtorno alimentar. Tá? Isso é emocional, isso é preciso ser tratado, isso é uma doença muito séria, precisa ser olhada, tratada com uma equipe multidisciplinar, né? Para que seja organizado, ajustado muitas das necessidades dessa pessoa. E pode sim, tá? Tá vinculada. E principalmente a questão até da vergonha. Eu atendi há um tempo uma adolescente que ela foi chamada de gorda, né? E ela não era uma pessoa, ela tinha, né, um pouco, né, de gordura, enfim. E isso levou ela a um quadro de anorexia. Então ela reduziu em torno de acho que 12 a 15 quilos, assim, bruscamente. Então, sim, né, eu acredito que tem várias questões que podem estar dando um gatilho para essa questão da anorexia, e a gente pode pensar, sim, em questões de culpa, vergonha, inadequação, que está, né, totalmente linkado. Ainda penso que a maior culpa que a gente carrega todos os dias é o de não ser perfeito. Acho que ali sim. É o ponto, assim, porque a gente sempre foi apontado por aquilo que a gente não é, desde muito pequeno. Pelo padrão que está diferente. E aí, depois de um tempo, quando tu vai crescendo, tu mesmo ocupa esse papel crítico, muito severo de tudo aquilo que tu não consegue ser perfeito. Então, quanto mais exigente tu for, quanto mais alta a exigência do que tu deveria ser, maior vai ser esse sufocamento que você vai fazer com a sua própria alma, de não aceitação daquilo que você é. E, consequentemente, tu vai fazer isso com o outro. Mas pensa, a inquietação que a gente acaba gerando dentro da gente, porque a criança, o que ela lia? Se eu não sou perfeita, eu não serei amada. Essa é a leitura da criança, que a gente traz, que o Luan disse, do 0 ao 5. Então, no fundo, a busca da perfeição é para o outro, não é nem pela gente, né? Olha o quanto a gente tem que se dar conta disso, porque é meio que um caminho para a infelicidade. E tem também, né, Josi, hoje em dia ainda é muito forte isso com o Instagram, enfim, essa comparação com o outro. Ai, o outro tem essa vida perfeita, é rico, tem sucesso, é lindo e tal. Então você fica sempre se comparando, né? Então você quer buscar essa perfeição e aí acaba, né, deprimindo, na verdade, essa é a palavra. Se culpando, né? enfim, indo para baixo. Por não ser o outro. Não ser perfeito como o outro, como se houvesse alguém, né, dentro desses níveis que a gente estabelece. Nem seria possível um ser humano ser o que a gente considera mais perfeito, né? O nosso nível de exigência é absurdo ali, não é nem real, é uma fantasia. A gente se esquece que a gente não é Deus, né? A gente é um ser humano e o ser humano erra, a gente erra. E eu vejo assim, a culpa é de algo que aconteceu. Então você está olhando para o passado, né? Olhando para o passado de alguma coisa que você fez e não devia ter feito, falou alguma coisa para alguém que não devia ter falado, ou deixou de fazer alguma coisa, enfim. E você fica se culpando pelo passado. Mas qual que seria a mensagem dessa culpa?
Tipo, não faz de novo. Poxa, aprende com isso. Vamos aprender. Se eu falei alguma coisa que machucou alguém, eu me culpo, não devia ter feito, até se essa pessoa já faleceu, o que aconteceu, a gente fica se culpando. Então, aprender com isso. Bom, não vou mais fazer isso, né? Minha vida é hoje, né? Daqui pra frente. Então, daqui pra frente eu vou começar a agir diferente. Né? Levar o aprendizado, exato. Se tu não levar e tu for pro outro lado, você vai levar o passado pro resto da sua vida. Ele vai ficar um peso nos seus ombros, fazendo parte de toda a sua vida. Vai sendo o pano de frente, né? O que vai te direcionar. Eu acho que a gente fala às vezes que, né, que a gente tem que se libertar da culpa, não que a gente tem que se conformar e não querer ser melhor, né? Essa busca, acho que ela sempre vai existir, de tentar ser melhor, de fazer as coisas diferentes, fazer melhor. Mas eu ouvi uma pessoa que eu respeito muito, assim, né, falando dessa questão mais, olhando pelo lado espiritual, lado da fé, né? Como a gente às vezes interpreta a culpa. E como ele comentou, ele disse assim, tenta interpretar a culpa como uma arrogância. Como assim como uma arrogância? É como se tu estivesse dizendo para Deus que que ele fez algo errado, que se isso aconteceu na tua vida e Deus permitiu, ele errou. Então tu tá sendo muito arrogante se tu acha que Deus fez alguma coisa diferente do que deveria ter sido feito. É uma prepotência dizer, ei, Deus, se você tivesse deixado na minha mão, eu tinha feito melhor. Sim. Então, tipo, é uma arrogância né, dizer que tal situação aconteceu na tua vida e que ela foi errado, que ela te fez muito mal. De repente, aquilo foi o que te fez, né, se catapultar para algo muito maior, né? É uma prepotência de tu se achar Deus. Não deixa de ser, né? Pois é, mas então é uma ótima forma de se livrar da culpa, né? Sim. Dizer, não, peraí, se aconteceu, tinha que acontecer, vamos entender o que eu aprendo com isso e seguir em frente. Se perdoar. Me responde uma coisa. Pra que serve a culpa? Ela tá a serviço do quê? Me diz o motivo dela existir. Ela favorece o quê? Ela leva aonde? Eu sempre faço essa pergunta. Tá, continua sentindo culpa. Isso vai te levar ao quê? Porque a única coisa que ela faz é te paralisar. Tu fica paralisado com a tua vida estagnada na culpa e na dor e tu não age. Vai resolver o problema, vai fazer diferente, faz alguma coisa. Não, tu fica paralisado. É a única coisa que ele vai fazer contigo. Ouvindo agora tu falar, Josi, me veio muita questão assim. Isso, a culpa não nos leva a nada de progresso. E se a gente transformar essa culpa em responsabilidade? Qual foi a minha responsabilidade que eu tive em tal situação para que eu possa ajustar, para que eu possa olhar para isso e talvez mudar em outras situações futuras, né? E não ficar ali no vitimismo, na punição. Eu sou culpado e se fechar, ponto. Não, eu sou responsável por aquilo. O que eu posso fazer para melhorar? Vamos olhar para isso, né? Não tô falando aqui que é fácil, mas é um treino que a gente pode sim fazer, né? Inclusive nas corporações, acho que é uma coisa que atrapalha muito, porque acontece um problema dentro de uma empresa, e tem lá 5 pessoas envolvidas, e aí às vezes ficam tentando achar o culpado e perde tanto tempo com isso. Eu lembro muito bem dessas experiências no meu tempo de corporações, assim. E aí o problema continua ali, um empurra pro outro, ninguém resolve. No problema e não na solução, né? Na solução, que deveria, onde tu coloca energia, né? Eu tinha um cliente uma vez que ele me procurou porque ele tinha traído a mulher e aí bagunçou toda a família e ela aceitou ele de volta. Só que ele voltou daí pra casa e ele deprimiu, assim, ele não conseguia sair da cama de culpa. Eu disse pra ele, mas tu já não atrapalhou que chega? Tu continua enchendo o saco. Agora se vitimizando. Faz alguma coisa de bom, levanta dessa cama e mostra pra tua família que valeu a pena tu ter voltado, né? Não, fica ali atrapalhando mais, né? A culpa não serve pra nada. Só atrapalha. A gente tem que trabalhar com ela nesse formato, porque se tu deixa que ela entre dentro de ti, ela vai te corroer. Ela vai te corroer e te destruir. E entender que é um pouco cultural, tu tem que se afastar um pouco disso, tem que perceber que se tu seguir o padrão, né, de como a sociedade está desenhada, tá sempre acontecendo isso, né? Tu tem que se dar um passo para trás para poder enxergar isso. E eu vou falar um pouquinho também, porque eu
assim, ó, direto eu sinto muita culpa, porque eu me cobro muito, assim, às vezes, fazer as coisas, mas eu percebi uma coisa muito interessante. Que às vezes, quando eu aprendo uma coisa nova, que eu sei que vai me fazer ter sucesso, vai me levar pra frente e tudo mais, se eu colocar como eu tenho que fazer, eu não vou fazer e vai me dar culpa. Só que se eu colocar como eu quero fazer, eu vou fazer. E se eu não fizer, não vai me dar culpa, porque eu quero isso. Então, isso vai me dar motivação. E eu, às vezes, eu, tipo, até converso com a mãe um pouco assim sobre... Mas se eu não me autocobrar, não vou ter disciplina. Só que aí, eu acho que a autocobrança, ela vem do que tu tem que fazer, o que tipo, dizem que tu é pra ser, o que tu quer, não do que tu quer. Porque se tu quer alguma coisa, daí que vem a disciplina, né? Bem natural. Isso depois. É natural, é Isso, natural. bem colocado. Tu tem um propósito, Isso, né? objetivo Bom, tem o primeiro. meu objetivo. Uhum. Aí eu quero fazer isso. Eu não tenho que chegar lá, eu quero chegar lá. Então, Isso. então tipo, se Eu tu tenho que. não, se tu desistir, não vai te dar culpa, então. Uhum. Nossa, legal, bem legal. Bem Eu lembro bacana isso. porque na escola eu sempre tive um pouco de dificuldade, assim, eu tinha, eu acho que um pouco de déficit de atenção. Ainda bem que eu descobri a respiração, porque eu descobri que através da respiração a gente consegue melhorar muito a nossa atenção, né? Mas olha só, na escola eu ia mal em várias notas, em algumas matérias. Quando eu entrei pro Senai, com 17 anos, fui fazer eletrônica no Senai, eu tirava 90, 95, 97. A minha nota era uma das melhores, porque eu amava aquilo tanto. A eletrônica, a estudar sobre eletricidade e energia, para mim, era tão legal que a minha nota era... Não condizia com 1 ano, 2 antes, inclusive. Não teve uma grande transformação na minha vida. Foi porque eu fui para algo que realmente eu gostei. Não parece que tá fazendo um esforço pra fazer o que tu gosta, parece, né? Por isso que eu acho que... Flui, né? Flui. Sabe o que eu pensei agora? Que a questão pode ser assim, a gente tem isso, até a Josi comentou, de querer ser perfeito em tudo. A gente não vai ser bom em tudo que a gente faz. A gente tem habilidades, e claro que a gente pode desenvolver aquelas que a gente decidir se dedicar. Mas a gente não vai ser bom em tudo, né? Tipo assim, a gente tem uma profissão, né? Eu consigo fazer um bom atendimento. Eu tenho que fazer a parte do marketing, eu não sou boa nisso. Né? Então a gente não consegue ser hábil em todas as áreas, a gente pode desenvolver, mas não... E eu acho que eu percebi uma ligação também interessante com a inveja. Porque a gente olha outra pessoa com uma qualidade melhor, que nem tu falou, e aí eu tenho inveja, daí vem a culpa por eu não ter aquilo. Não ser aquilo, né? Né? E aí eu vou falar mal de ti pra mim me sentir menos culpada. E acontece, a gente sabe. A minha culpa é minha, eu boto em quem eu quero. A questão toda é a comparação, né? A questão toda é que se comparar com o que tu tá vendo da pessoa e aquilo não tá nem retratando a real vida da pessoa, né? Se a gente for pensar em rede social, como tu falaste, né, Denise? Exato. A rede social, ela é um recorte de 24 horas da vida de alguém. Então, é uma realidade, é um recorte. Uma coisa que eu acho que trava bastante, porque daí tem essa ligação com a inveja, eu vi uma frase também, eu acho muito legal, que é: até que chegue a sua vez, aprenda a aplaudir a vez dos outros. Essa frase me tocou muito quando eu vi, porque eu acho que a gente, inconscientemente, quando vê alguém melhor que nós, a gente fica um pouco para baixo. Né? Vem uma... Seria se tu não compreender que tu não vai ser bom em tudo. Porque isso, daí eu admiro aquilo que tu tem de bom. Isso. Né? Eu admiro e aplaudo. E me inspiro. Mas eu sei que eu também tenho uma competência melhor que a tua. E eu acho que quando a gente percebe que a grande riqueza é justamente a diversidade, porque na diversidade é que a gente vai se somar e vai ser completo. Aí não te incomoda, aí se torna lindo. Quem no grupo tem tal habilidade? Quem tem essa? E aí a gente se une e aí a gente forma algo que jamais a gente conseguiria construir sozinho. Perfeito, Soma, né? Perfeito. A gente fica mais forte no grupo, na equipe, na comunidade, né? Ajudando. Tudo é uma questão de percepção, né, gente? A culpa a gente cria ela o tempo todo, se quiser, né? É que é muito forte, né, na infância, como o Juliano falou. Competição. Né? É muito forte. E sempre se procura um culpado, sempre se procurava um culpado. Eu vejo na empresa. Isso aqui tá errado. Eu que recebi dele, assim, foi errado. Bota a culpa no outro. Não, foi receber dele que... Então, assim, um tentando botar a culpa no outro. Exato. Puxa, não quero saber culpado. Vamos resolver, procurar solução, né? E eu já percebi, inclusive, numa empresa que eu estive, que a pessoa vinha com a resposta do culpado como se estivesse carregando um troféu. Eu acho que porque se eu te aponto como culpado, eu tô dizendo, tá vendo, tu também não é perfeito.
E isso me alivia. Olha que loucura. Que loucura! Não, e é intrínseco, porque tu percebe isso em vários níveis. Quando tu começa a querer ir a fundo nisso e dizer, eu quero me livrar disso, eu quero me curar disso, né? Nossa. Tu começa a entra em perceber que cada isso acontece buraco. frequentemente. O tempo todo. De a gente olhar outra coisa do outro e ficar com, né, sentindo culpa por não ter, coisa assim. E às vezes até nas coisas boas, tu tá muito feliz, o outro não tá, tu sente culpado por Sim. estar feliz. Boa, Lu. Em tudo. Verdade. Ótimo. Até no que é bom. Até É, no que- Por ter dinheiro, por ter ido viajar. É melhor eu nem postar pra não deixar os outros mal. Sim, e é isso que a gente Putz, dá essa vazão fogo, maior, né? às vezes, pro negativo, né? Por eu não estar bem. Aí começa todo mundo, mas eu também não tô bem, mas comigo também foi assim. E fica toda aquela, né, aquela energia em volta de situações mais difíceis, né? Ruins. Vem a culpa por ter coisa boa, né? E ela vem... Como é que eu vou falar? Sim. Eu atendi uma paciente esses dias e ela, como é que eu vou falar que eu tô bem? Todo mundo tá sempre mal. Eu vou falar, vou ficar Às vezes tem até uma competição em família ali, né? Quem tá mais doente? Ontem me aconteceu uma coisa, aconteceu isso aqui. A pessoa nem termina a falar outra, mas tu não sabe o que me aconteceu. Então tinha uma desculpa. É uma competição. Competição, até quem toma mais medicação. Mas E com eu tô dor, lá. né? Com dor. Dor, Mas tu né? de cabeça, não, mas tu não sabe eu. Tu não tenho sabe nos a minha, pés, nas nossa. pernas. Gente, olha aquilo que a gente compete. Mas me parece que no fundo disso é tudo uma busca de aceitação e um alívio dessa imperfeição. Onde deveria ser, não uma imperfeição, mas é uma consciência de que a nossa vida, ela é um processo contínuo de crescimento. Então, se um dos propósitos da nossa vida é vir para crescer, para se desenvolver, é óbvio que eu tenho coisas a melhorar. Né? Eu não sou perfeita, eu estou indo num processo de evolução. Para quem sabe um dia, né? Diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, então, né? A gente só tem a evoluir. Mas que é através do erro, é através daquilo que eu já construí, que eu não vou mais repetir. Então, o erro, ele vai ser o grande parâmetro de aprendizado. Não tem outro caminho. Agora, tu pode colocar muitas coisas mais sofridas nesse teu caminho, se tu não ficar atento e não virar essa chave para olhar para aquilo que tu já tem de bom, para a saúde que tu tem, para os talentos que tu tem, né? É só começar a perder para a gente ver. Eu trabalho com algumas pessoas, por exemplo, que estão entrando num processo de Alzheimer e estão perdendo a coisa mais essencial da vida deles, que é a consciência. Sabe? Então, eu vejo assim, só o fato da gente ter uma consciência, o valor que isso tem, de eu poder pensar, que nem o Lu diz, de eu poder fazer escolhas conscientes, de eu poder direcionar minha vida para alguma coisa. Então, é que nem vocês falaram, não tem lugar para as duas emoções ao mesmo tempo. Se eu ficar vibrando nisso, na falta, naquilo que me falta, não tem espaço para mim olhar aquilo que eu já sou. E eu nunca vou me sentir pronto o suficiente para ir adiante. E daí vem uma outra culpa, que é a culpa daquilo que eu não faço. E também tem aquela coisa, né, que eles falou que a culpa remete ao passado, né? Depois que eu escutei aquele... sabe o livro do Milagre da Manhã? Tem um filme do Hal Elrod, acho que não sei como é que fala o nome dele. Mas é assim, que ele falou assim, só tem uma direção, para frente. Então, pra frente. Então, o que passou? A culpa é tudo o que aconteceu. Tu não tem como desculpar uma coisa que não aconteceu ainda. Então, só vai. Azar, vai mudar o que? Tu ficar lá atrás remoendo a mesma coisa. E eu falo isso pra mim agora, porque, tipo, eu me removo por tanta coisa que aconteceu. Então, puta merda, só vai pra frente. E quando é algo assim que é irreparável, por exemplo, sabe? Fez algo que é irreparável. Tem um mestre zen budista, o Thich Nhat Hanh, que ele contou uma história bem interessante. Um americano, né, que foi pro Vietnã, acabou matando 5 crianças. 5 crianças. E aí depois, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele, nossa, caiu em depressão, a vida dele ficou horrível, porque, poxa vida, eu matei as 5 crianças. Tem muito disso que chama em inglês, né? PTSD, pós-traumático, doença transtorno pós-traumático. Muito isso. E aí, não tem o que fazer, né? Aconteceu, já foi. E aí o Thich Nhat Hanh falou assim para ele, tá, isso passou,
Mas quantas crianças no mundo tem hoje, na África, na América, na Ásia, que precisam ser salvas? Se tu salvasse 5 crianças hoje, 5 crianças amanhã, mais 5 depois da manhã, né? Acho que é um propósito bacana, né? Pra tua vida. E ele, isso, e ele começou a fazer isso. Então, aí aliviou, né? Enfim, criou esse propósito de vida e conseguiu seguir pra frente, né? É que nem aquela coisa, tipo, brigou com alguém que tu gosta. Sei lá, tu passa o dia inteiro se arrependendo. Porra, liga pro cara, pede desculpa. Eu faço isso. Resolve, né? Usa isso pra crescer, né? E não pra ficar sem ação, né? E se culpar. E humildade, tu reconhecer que tu errou também, tipo, eu direto às vezes já brigo com meu irmão, às vezes a gente se finga assim, só que, cara, ele é meu irmão, então eu vou voltar pra ele e vou lá pedir desculpa. Precisa ter humildade, né? Tem uma que é muito boa, que é: ninguém é tão santo que não tenha passado e ninguém é tão pecador que não tenha futuro. Né? Que tipo, você pode compensar isso, né? Essa tem que se livrar. E nós somos luz e sombra o tempo todo. E também, tipo, resolve antes que, vou dar um exemplo no máximo, assim, extremo. Antes que seja algo irreversível. Por exemplo, tu vai brigar com alguém que tu ama muito. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Algum dos dois pode morrer aí. Daí sim é um problemão. Porque, querendo ou não, tu tinha chance de resolver, daí a culpa vai se duplicar o resto da vida. Daí. Eu acho que a situação do Covid que a gente passou trouxe muita culpa também. Eu peguei alguns casos familiares, por exemplo, de uma filha que passou Covid para a mãe e a mãe faleceu, né? Por mais que essa filha se protegesse. E a mãe acabou morrendo e ela não se perdoa pela morte da mãe. E a pessoa se coloca, se encaixa, eu diria assim, ela se enterra, né? Junto com a mãe, e a autopunição levou a uma crença absoluta de não merecimento. E se eu fiz isso, eu não tenho um merecimento de viver. E ainda por cima de ousar ser feliz. E aí a família dessa mulher também não conseguia ser feliz, os filhos menores, porque como é que eu vou ser feliz com a minha mãe triste? Então foi passando para a família toda a culpa, né? Como algo que não tem, acabou o assunto, é isso e não... Vou carregar isso pro resto da minha vida. Vou carregar porque eu tenho que pagar e essa conta é cara, eu tenho que pagar. Então eu considero assim, muito sério, eu acho que é das piores emoções que a gente pode sentir. Eu acho que é uma das emoções que mais geram doença, geram doença, porque tu vai definhando nela, tu vai se entregando e aquilo vai te corroendo por dentro. O Deepak Chopra fala no livro 7 Leis Espirituais do Sucesso que as formas da gente se libertar disso é unindo, então, o Dharma, né, que é o que tu falou, né, deles então, como eu converto essa ação ruim em uma coisa positiva, através do frequente contato com a natureza, né, que tu vai dissipar isso contemplando a natureza e meditando. Tem algumas formas, né, Josi, que eu acho que é legal a gente falar de temos que encontrar. Oração, né, se conectar, pedir perdão. Se não é possível pedir pedir para a pessoa que peça em oração, né, em meditação. E até olhar sobre aquele ponto, sobre outros aspectos. Porque nesse caso, não tem culpado pela pandemia. Eu acho que tu não pode se sentir... Tu não pode se dar uma autoimportância tamanha de decidir culpar, a vida e a morte de alguém, né? Isso, né, dependendo da sua crença, né? Não existe culpado. Eu acho que tem muita culpa também em relação à sexualidade, né? Acho que isso é uma coisa que tem muita, né? Muita mesmo. Muita. E que bloqueia, inclusive, a prosperidade, porque eu acho que a energia do amor, da criação, né? De gerar uma vida, é a energia mais forte que existe, né? Então, se tu te bloqueia em relação a ela, porque tu tem culpas em relação à sexualidade, tu acaba bloqueando muita coisa na vida, né, eu acho. É uma energia vital, né? É uma energia vital.
E aí, de novo, né? Isso é algo que vem lá de trás, que vem É. muito enraizado, que a gente acaba tendo e não sabe. A culpa em relação ao dinheiro, em relação à sexualidade, O sucesso. a sucesso, né? Porque hoje ou tu tem sucesso ou tu é um fracassado, não existe meio termo. Né? Então, a culpa por eu não conseguir ser mais, né? Uhum. E a gente não se dá conta. O mais grave é isso. Exato. A gente tem um padrão tão forte instalado que na verdade, se a gente for avaliar o que seria o padrão mesmo, o que seria o certo e o errado, será que isso não está muito individualizado para cada um? É de uma forma? Inclusive nas religiões, né? Isso é Exato. muito complexo, porque uma religião às vezes vai totalmente contra a outra. E aí começa aquela briga, o meu Deus é melhor que o teu, e é o resultado de muitas guerras, inclusive, E né? culpas. Exato. Brigando por uma mesma coisa. Todos buscam amor, mas daí isso é errado e aquilo é certo e vira guerra, vira conflito. Né? E também tem aquela coisa, tipo, até do que tu fala pro outro. Tipo, por exemplo, assim, todo mundo tem a mania de tentar culpar alguém quando alguma coisa acontece errado. E tirar a culpa de si mesmo. Só que, tipo, às vezes tu vai pegar alguém de cabeça fraca, não cabeça fraca, mas alguém que tá mal, assim, com depressão, alguma coisa, e que não tem uma estrutura, tipo, não tem alguém pra conversar, a pessoa sozinha. Cara, a pessoa pode se matar porque não aguenta a culpa. Então é muita questão de cuidar o que fala as pessoas, o cuidado com as pessoas. Tipo, eu Com as sempre assim, palavras. Com as fala palavras. pros outros o que tu quer, gostaria que falassem pra ti. E faz igual pros outros, como tu gostaria que fizesse pra ti. Porque depois não adianta se culpar por ter falado, né? Porque às vezes tem umas coisas que a gente pode pensar de falar pra evitar uma situação pior. Porque hoje em dia, como tá as coisas, é muito mais fácil tu encontrar uma pessoa com problemas de depressão, essas coisas, do que uma pessoa feliz. Infelizmente tá assim. Exato. Felizmente esses números aumentam. Só que é uma questão até, tipo, eu vejo quando eu tava na escola. É muita gente, assim, não estabilizada, mas é muita gente que precisava uma coisinha, assim, pra entrar em desespero e chorar e coisa. E todo mundo, hoje em dia, fortalece com isso, porque todo mundo tenta achar culpado por qualquer coisa. E daí isso pode, sei lá. E quando eu acho um culpado, eu não olho pra mim, né? Eu tiro o problema de mim. Então, eu não vou ter crescimento com aquilo. Não vai ter nunca. crescimento. Uhum. Porque a culpa, ela gera um auto-julgamento tão grande, tão forte, que é como se fosse um veneno. Que a gente toma, e aí quando a gente tá, né, nessa sintonia, nessa vibração, a gente também vai fazer isso pro outro, né? Vai julgar demais também o outro, porque ele vai ser o quê? Um reflexo, né? Ele é um reflexo para nós. Então, a pessoa que se julga muito, a gente pode pensar que ela também julga muito o outro também, né? Sim, eu acho que é inevitável, né? Tu julga o outro, na verdade, porque tu primeiro tu tá se julgando muito. Tipo, do mesmo comportamento até, né? Ou até pode ser também o contrário, né? A pessoa tá fazendo alguma coisa que eu não faço, que eu não tenho coragem de fazer, né? Ele também pode haver o julgamento, né? Nessa Pra forma, lidar né? a própria culpa. O que a gente poderia pensar como forma de sair disso? Qual é a primeira coisa que eu poderia fazer para começar a eliminar aos poucos isso que já está meio que pré-estabelecido dentro do meu padrão de comportamento? Eu preciso fazer algo, né? Primeiro passo, tá, como que eu percebo? Já que tá, às vezes, muitas vezes está num nível mais inconsciente e eu não me dou conta. Como é que eu percebo que tem alguma coisa errada? Dependendo do teu sentimento, né? Que tu tá se sentindo. Se questionando, Olhando para aquilo que eu tô sentindo. Isso. Aquele Dá um desconforto que chegou. Uhum. A gente não tem que simplesmente receber isso e deixar aquilo se instalar. Isso. E isso do se questionar também. Porque aí se eu tenho um juiz, ditador, carrasco na minha mente dizendo pra mim que eu tô fazendo errado, questionar, peraí, eu não tô fazendo tudo errado, olha quantos acertos eu tive, né? Eu acho que puxar um pouco da história também, olhar pra ela com verdade, com realidade, né? Não se só depreciar o tempo todo, né? Se perguntando, Se será chicotear. mesmo, né? O que eu fiz também, né? Então, acho que questionar, né? Tem uma técnica muito interessante que a gente usa tanto para o medo, para a raiva ou para a culpa, que tu imagina que a tua culpa ela seja um ser separado de ti. E aí tu pode dar uma cor para ela, uma forma, e dar um nome até meio ridículo para ela. E toda vez que ela vem,
né? Tu olha para dizer, lá vem o culpinha ali de novo, né? E fala, conversa com ela, que nem a Mari está dizendo, não dando tanto valor, tanta importância. Sim, lá vem tu dizer que eu sou culpada, que eu faço tudo errado. Começa a brincar e meio que ironizar aquele sentimento, diminuindo a importância Para diminuir dele. a importância. Isso. Porque quando tu enxerga a culpa separada de ti, dissociada, tu consegue fazer o que a Mari está falando, que é racionalizar. Porque se eu deixo que essa emoção tome conta de mim, eu fico cega e ela vence. Se eu dissocio e enxergo ela um pouco mais distanciada de mim, como algo que está externo, eu consigo olhar ela para vários ângulos e tomar decisões pensando. Raciocinando. E não agindo pela emoção. Exatamente. Senão ela vai vencer. Então, na verdade, né, Josi? Emoção ruim, a gente tem que dissociar, né? Botar ela pra longe, que aí a gente consegue racionalizar. Emoções boas, essa deixa vive ela intensamente. Amor, É. alegria, paz, tudo Sem isso. culpa. Sem culpa. E também o que me cura da culpa é aquilo que eu falei antes, enxergar que tu só tem uma direção pra frente. Então pensa assim, a gente só tem, pensa assim, se a gente não tivesse amanhã, por exemplo, se não tivesse mais 1 hora de vida, O que eu faria? o que eu faria? Viveria remoendo minha culpa ou seguiria em frente pra fazer qualquer coisa diferente? Eu penso isso, porque eu já quase morri uma vez, então meio que morri e voltei, enfim, não sei explicar, mas quando tu chega lá no final da vida, tu pensa, puta merda, o que eu fiz comigo, me culpando tanto tempo? Tu deseja ao máximo ter 1 hora de vida pra viver feliz, e a gente não faz isso, né? E às vezes precisa de umas coisas assim pra foto pra nos mostrar essas coisas. Tem 2 caminhos, né? Eu vejo que tem 2 caminhos. Ou continua se sentindo culpado, posso dar até um chicotinho pra piorar ainda mais, não tem problema. Ou então, Bola pra decide que, poxa, bola pra frente, como tu diz. E pra isso precisa humildade, precisa se perdoar. E às vezes o orgulho não deixa isso fazer, porque a gente acha que é perfeito. Então precisa ter essa humildade. E às vezes não é fácil isso, né? Mas é libertador. Exato. E acho que depois disso é partir para ação. O que está em minhas mãos fazer nesse momento? Tenho o que eu fazer? Eu posso ir lá, corrigir, conversar com a pessoa, olhar para minha história, mudar ela de que forma e partir para ação. Porque senão a gente fica paralisado ali na culpa, na vergonha, né? E não segue a vida, né? E o que não tem solução, solucionado está. Assim dizer Talvez minha a mãe. gente ache que não é merecedor de perdão também, Josi. Acho que é bem comum isso, né? Se soma ao não merecimento. Não mereço punição, perdão. É uma punição. O peso que tu dá pro perdão não tem perdão. Pra culpa, Uhum. isso que eu fiz não tem perdão. Uhum. Quanto Nem a gente se cogita. ouve, Não, né? não tem Isso, perdão. é. Isso Mas tá aí não uma tem falta de perdão. fé no fim, né? Porque as palavras, né, do nosso grande mestre Jesus sempre foi, né? As portas estão sempre abertas, é você que tem que entrar, né? E também tem aquela coisa lá, depois que tu sabe que De tu amor pode próprio. escolher a vida É. que tu quer viver e tu literalmente escolher o que tu quer sentir, tu ganha uma liberdade também. Não é que seja fácil tu saber escolher, Mas é bem possível. é bem É possível. possível. Eu já penso muito assim, tá? Eu tô vibrando na culpa. Eu brinco comigo mesmo, tá? Eu vou te dar 3 segundos pra sair disso. 3, 2, 1. Pronto, perdoada, tá tudo certo, tá? Ótimo. Não se fala mais nisso. Eu faço isso comigo. Acabou o assunto, não se fala mais nisso. E eu não volto. E será? Eu não volto. E será que a gente não está, assim, muito limitado de recursos e de ponto de vistas até? Porque a gente está sempre com aqueles mesmos, né? Uhum. Tipo, um ponto de vista que era da minha avó, da minha mãe, da minha família, eu tô trazendo como certo e errado pra minha vida atual agora. Sem questionar, né? Sem questionar, será que eu não posso mudar o ponto de vista, ter mais informação, buscar mais recursos, né? Pra crescer? Porque, olha quantas gerações, tipo, as crenças que a gente tem hoje já estão se, tipo, reforçando na nossa família. Olha quantas coisas atrás, porque, tipo, que nem a gente explicou no programa de outro sábado, as nossas crenças são formadas do 0 aos 5 anos. Pelas nossas pessoas que estão ao redor, então, provavelmente pela nossa família, pelos nossos problemas. Então, a gente passa as crenças de geração em geração até que alguém quebre. É, porque que não eu, né? Que quem tá na frente agora sou eu.
E foi mais agora, eu não sei como, eu tenho 17 anos, não sei quando, mas que era o passado de 100 anos atrás, não sei se falavam tanto disso. Eu acho que é algo que vem há muito, muito tempo a culpa. Muito tempo. Muito. Mas não tinham tanta consciência, né? Disso, talvez. não, eu não digo consciência, mas hoje mais que eu acho que deve se falar que tu pode escolher a vida que tu quer. Isso sim. É. Porque antes tu era condicionado à vontade de Deus e tu era condicionado a uma mente que tu não domina, porque a tua mente é uma máquina que armazena informações. Então tu não tem livre-arbítrio. E também a necessidade da família. Por exemplo, se tu nasce na roça e tu é homem, tu vai carpir. Então, que eu acho que veio bastante a questão de interesses, né? Porque daí tu bota medo, coloca medo nas pessoas, é mais fácil de tu controlar, né? Pela culpa. Pela culpa. Eu acredito muito nisso, né? Que, então, que grandes foram se perdendo, botando muita culpa para deixar as pessoas vibrando nessa vibração e fica mais fácil de... E elas ficam vulneráveis, né? E aí são manipuladas de uma forma muito mais facilmente, né? Muito mais fácil de manipular. Elas não estão pensando, Está todo né? mundo confuso. Inclusive está acontecendo agora, essa dualidade que nós estamos vendo muito grande, divide as pessoas. E é estratégico isso. Só que enfraquece isso, né? Porque tu vê que as pessoas não podem, a maioria não escolhe a vida que elas querem ter. Tipo, por que 95% das pessoas não realizam os sonhos delas? Porque ela deixa os outros controlar a vida delas. Se vocês quiserem ver no YouTube, coloquem Bob Proctor, ele tem vários vídeos sobre paradigma, essas coisas que ele explica tudo. E ele diz, é muito triste ver isso, porque ele diz assim, nos Estados Unidos, a cada 100 pessoas, 95 remam nas dívidas, ou não tem a vida que realmente desejam, 4 vivem bem, mas uma que realmente vive a vida feliz, porque é a que quebrou as crenças e os paradigmas. E aí a gente volta, que se a família que a gente teve, né, antepassados, não foram prósperos, não foram ricos, e aí, quem sou eu? Isso aí. Pra conseguir tudo isso? Como é que eu vou me sentir com isso? Então, exato. Então, por isso a importância, né, da gente ter esse entendimento, esse autoconhecimento para mudar esse jogo, né? Antes o Lu tava falando ali, e eu também pensando que eu tava de férias agora há pouco tempo, e eu sentei assim no momento numa rede e logo veio um pensamento, o que tu tem pra fazer agora? O que tá fazendo aí? E eu fiquei assim, sob salto já, eu disse, nossa, gente, calma, né? Eu comecei a me questionar, a conversar comigo, eu estou de férias, eu mereço, eu posso ficar aqui sem fazer nada. E às vezes eu tô assim também, porque tipo, eu terminei a escola no 3º ano agora, e minhas férias começaram, sei lá, dia 2 de janeiro, não, agora, tipo, que eu voltei da praia e coisa, né? E todos os dias eu estudei das 7 às 6 da tarde. Só que assim, ó, daí que eu descobri aquele negócio que eu falei do querer e do ter. Porque quando eu quero, cara, o dia passa rápido. Só que daí quando eu começo a cansar, me bota a culpa, não, tem que ficar aqui. Daí que vem a culpa. Quando tu bota o ter que fazer. É interessante, eu comecei a trabalhar com a terapia sonora, né, Sound Healing. E aí eu tenho que treinar, eu tenho instrumentos musicais, eu preciso treinar, eu preciso ensaiar. E já me peguei muitas vezes tocando instrumento, tipo 2, 3 da tarde, foi a brecha que deu entre atendimentos e me senti a pior pessoa. Como assim tu tá tocando música, tinha que estar trabalhando, tu tinha que estar... Olha, isso vem forte também, né? Que a gente não pode ter tempo pra fazer algo que a gente ama e nem só isso, é meu trabalho. mas a culpa tá tão forte ali que parece que eu tava fazendo uma coisa errada. E se tu for analisar, geralmente essas situações é quando você está fazendo algo pra si. Um autocuidado. Interessante. Relacionado a prazer. Aí vem culpa. Tanto que quando a gente tem alguma situação, a primeira coisa que a gente vai largando são as nossas coisas, né? Vai largando a academia, vai largando... é verdade. E ainda quer projetar nos outros, né? Tem uma que é legal, que o cara tá na rede muito tempo, assim, o outro tá ali fazendo um monte de coisa, aquilo começou a incomodar e ele falou assim... Pô, tu sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais? E ele olhou pra ele e disse, e a inveja é o quê? Tipo, é isso, né, gente? Muito bom. Então tá. Nós lembramos que se você chegou agora no nosso programa, você tem a possibilidade de assisti-lo novamente, ele e aos outros programas que a gente já colocou no ar, através das nossas redes sociais, podendo também contribuir com alguma dica, alguma questão que você tenha.
E gostaria de trazer aqui uma pergunta de uma moça que relatou o seguinte: perdi minha mãe há 6 meses e me sinto culpada por não ter feito mais por ela e não consigo sair dessa situação. O que a gente poderia dizer para essa pessoa em relação a essa culpa? Olha, eu já senti isso também, tá? Também com a perda da minha mãe. E algo que me ajuda bastante a pensar é que naquele momento eu fiz o que eu podia com o conhecimento que eu tinha, tá? E agora, como se passou um tempo, a minha mente, a minha sabedoria, meu conhecimento, claro que ele expandiu. Então, eu tô diferente agora. Então, se eu olhar agora, né, para aquela menina lá de trás, eu vou talvez julgar e achar que ela não fez o suficiente, mas ela fez o que ela podia naquele momento. Com a cabeça que ela tinha naquele momento. Agora exato. eu faria diferente, mas agora não dá, né? Então não dá pra gente, né, ficar nessa... Agora tu faria porque tu tem que fazer ou porque tu quer fazer? Porque eu sei diferente já, né? Claro, porque eu quero, mas porque eu já tô com outro pensamento, outra forma de ver a vida, né? Com os valores mais claros e mais firmes dentro de mim. Então, óbvio, eu faria diferente agora. Mas lá... Não dei conta. E exatamente assim, hoje tá diferente do que era, né, há uns dias ou anos atrás. Uhum. Então, tu agiria diferente. Então, eu imagino assim, poder mentalmente pedir perdão, sabe? Uhum. E aprender com a situação e dar mais atenção agora para as pessoas que estão aqui. Que estão ainda, contigo, né? Com teus filhos, marido, amigos, enfim, com as pessoas que ama, né? Também lembrar que acho que morte e vida é algo que a gente não compreende muito bem, né? Então, não necessariamente é o fim, e também o que tu vai falar, o que tu vai sentir agora é o mais importante. Então, acho que fazer tipo um Ho'oponopono, né? Fazer alguma coisa, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sempre que tu lembrar da pessoa e sentir aquilo. Né? Lembrei, me senti culpado, pede perdão e tenta, porque é uma energia, né? No ponto de vista de energia, a gente não consegue criar nem destruir energia, a gente só pode transformar. É a única coisa que está ao nosso alcance. Então, transformar aquilo em um momento, inclusive, para fazer uma oração pela pessoa, alguma coisa assim. E levar o aprendizado com isso. Porque se a gente for olhar assim, o que mais te doeria perder na tua vida hoje? Olha se não é a tua família. Só que a gente só olha para isso, né? O nosso olhar geralmente está muito para o externo, para as coisas materiais, para aquilo que a gente tem que fazer, né? E as preciosidades que a gente tem realmente passa muito despercebido, porque está aqui, tá certo, tá garantido, então aqui tá tudo certo, eu não preciso colocar energia. E quando a gente perde, é que a gente se dá conta do que tinha, né? Eu lembro assim, quando o Lu ficou doente, que a gente não sabia o que ia acontecer, eu percebi coisas que eu nunca tinha percebido como mãe. Eu olhava pro tamanho das mãos dele, pros olhos, eu fui me dando conta o quanto ele já tinha virado um homem, né? Lembrando das mãozinhas dele de bebê, quanto tempo fazia que eu não fazia um cafunézinho, olhando coisas sobre um outro olhar, muito mais amoroso, né? E então, talvez essa situação faça com que esses valores se resgatem e possa fazer isso agora com as outras pessoas que estão à sua volta ou com as pessoas que vão entrar na sua vida. E modificar, senão tu vai ficar paralisado na dor e não vai servir para nada, tu só vai evoluir, né? Exato, e até consigo mesmo, né, Josi? A gente conseguir se sentir mais confortável e nos acolher também com isso que a gente está sentindo. Porque tudo que vem para nós é um convite ao crescimento, né? Sim. Então, se perdoe, né? E é daqui para frente, tua vida é daqui para frente. Eu diria, transforme a culpa em responsabilidade e veja o que você pode fazer. Se puder, faça. Se não puder, já está feito. Então, se você se vê nessa condição, a pergunta é: o que eu escolho fazer agora diante disso?
eu vou ficar paralisado na culpa e vou me mover em direção à dor, à autopunição, ou eu vou crescer e aprender e ser melhor a partir de agora. Eu vou usar esse conhecimento para me superar na próxima situação que tiver. Que escolha tu vai fazer? Tu vai ficar no problema ou tu vai focar na solução? Não tem outra escolha, eu acho. Tem sempre duas. Não, eu digo, essas duas aí. Tu tem que Mas ou a escolha tem agir. que ser consciente. E não deixar solto para que o destino te leve. Ah, Porque sim, tu não sim. sabe de tudo nada. Tu acha que tu tá fazendo algum benefício pagando essa dívida, não tá pagando nada, porque não tá somando de forma amorosa essa tua culpa. Baixa a tua frequência vibratória, faz com que tu atraia tudo à tua volta nessa mesma frequência baixa e, sem contar, expande a tua frequência para as pessoas à tua volta. Então, além de estar fazendo mal para ti, tu tá fazendo mal para tudo que te cerca. É isso, então, a gente agradece muito a participação de você no nosso programa hoje. Espero que vocês tenham curtido, assim como a gente também. Em cada fala, a gente acaba se surpreendendo até com o que a gente acaba dizendo. É uma troca de conhecimento, que é o objetivo da Tria, levar uma mensagem diferente para que você tenha novas percepções na sua vida e talvez torne ela muito mais leve, mais agradável, muito mais feliz, sem carregar dor, medo e culpa. E a gente gostaria também de aproveitar a convidar você que talvez tenha um produto, uma empresa e queira fazer parte da Tria e ser os nossos parceiros nesse movimento colaborativo que a gente está de entregar algo ao outro e poder contribuir com a nossa sociedade. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Agradecemos mais uma vez e deixamos a mensagem do dia para você refletir. Ela diz o seguinte: às vezes, o que pesa no coração é a culpa do que está na sua mão e que você insiste em não querer deixar ir embora. Então, larga, né? Larga. Uma boa tarde a todos. Obrigada, um grande pessoal. beijo no coração. Obrigada. Tchau. Tria em busca da cura pela consciência.